Obrigado aí, pessoal, que está em casa assistindo. É um prazer ter essa oportunidade de apresentar para vocês um pouco desse conhecimento que a gente tem aqui do mercado B2B digital, tá? Eu vou passar aqui slides, tá? Então, hoje eu vou focar em algumas dicas do que tudo que a gente vem aprendendo nos últimos 7 anos aí, digitalizando a rota de mercado para várias grandes indústrias. Para quem, só rapidamente me apresentando, eu tenho aí como a Nath falou, já há alguns anos de experiência na questão de digitalização de rota de B2B, já trabalhei em consultoria de rota de mercado e indústria também, então conheço bastante desse mercado, e nos últimos anos venho fazendo isso para grandes indústrias junto aqui com a Infra. Hoje, a minha ideia é passar rapidamente pelo mercado B2B. O mercado B2B hoje no Brasil é um pouco informal, então a gente não tem todos os dados que a gente tem no B2C, mas a gente tem algumas projeções, e falar um pouco quais são, na nossa visão, a digitalização dessa rota para começar essa jornada e que vem impactando tanto nossos clientes como todos os grandes players desse mercado. Tá? Falando um pouco do mercado, tá? Então, hoje... Perfeito. Hoje o B2B ainda, como eu já falei, não tem essa segurança nos números, mas a gente fez algumas projeções aqui para vocês terem uma visão do tamanho da oportunidade. O B2B, a gente projeta aí que ser basicamente o dobro do tamanho do mercado de B2C, tá? Só que quando a gente vê o que está digitalizado disso, ainda é menos do que metade do que está no B2C, tá? Então, a penetração ainda no B2B é muito baixa, estimando aí um 2% de penetração. Ainda é um mercado muito jovem, a gente fala mais ou menos que ele está uns 10 anos atrás do que é o B2C hoje em dia, tá? Mas a gente sabe que o futuro é grande, o futuro é de muito dinheiro, de muita oportunidade. É só olhar para os grandes mercados já mais evoluídos, qual é o nível de penetração do B2C e qual é o caminho que ainda temos para chegar lá. E não é à toa que quando você olha o mercado brasileiro, você vê uma evolução muito grande em possibilidades, tá? Então, 3 anos atrás, você vê algumas plataformas online oferecendo soluções digitais de venda. Você vê, olha, hoje temos inúmeras plataformas com inúmeros tipos de configurações, com inúmeros tipos de oferta. Por quê? Porque o mercado realmente há espaço hoje para muita coisa e ainda tem muito espaço para crescer. Talvez lá atrás as plataformas estavam muito baseadas em digitalizar um pedido, né? Era um portal de pedido digital. Hoje as plataformas já estão evoluindo para muito mais o que a gente vem falando hoje, de uma experiência diferente de compra, uma experiência de compra digital. E a gente aqui na Infra justamente apoia grandes indústrias a fazer isso acontecer. O que são esses pilares de digitalização que eu quero mencionar hoje? Tá? Eu acho que eu trouxe aqui 3 pilares que eu acho que são os mais tangíveis e os mais práticos para olhar nessa questão de digitalização da rota de B2B. Primeiro, omnicanalidade. Sim, a Carol acabou de falar que a omnicanalidade no B2C ainda está incipiente. Bom, no B2B ele é uma necessidade. É outro tipo de omnicanalidade, eu vou entrar mais em detalhe, mas é importante a gente olhar isso. Segundo, vendas digitais. Tá? O B2B requer mesmo, é um processo de venda entre duas pessoas, mas requer mesmo da presença de um vendedor ou alguma variação disso, que eu vou entrar mais detalhes, e obviamente a questão de personalização, tá? Vocês vão entender que no B2B há sempre essa necessidade da personalização. Por quê? Porque cada tipo de varejo, cada tipo de empresa tem suas necessidades, seu negócio e sua forma de trabalhar, tá? Então, entrando um pouco na questão de omnicanalidade, trouxe aqui alguns números de um estudo feito pela McKinsey, que foi feito recentemente, em agosto de 2020, sobre o impacto que o Covid teve justamente na digitalização do B2B. Então, o primeiro gráfico que eu quero mostrar aqui na esquerda, em cima, é como que os compradores avaliam a nova forma ou usam plataformas para interagir com seus fornecedores, tá? Então, vocês podem ver que em pessoa, na verdade, vem caindo em todas as instâncias do processo de compra, que o remoto vem aumentando e que o self-service via canais digitais vem aumentando de uma forma importante, especialmente no segundo momento, né? Quando você vai fazer o pedido na recompra. No começo, isso é importante, que eu vou falar depois, no começo ainda tem um peso importante em pessoa, tá? Então, todas essas sacadas têm que ser utilizadas na hora de desenhar o ecossistema de B2B digital. E o segundo gráfico aqui, a gente está falando qual é a efetividade, isso medido pelo próprio comprador, do modelo de vendas para esse novo modelo de vendas omnicanal para servir esses clientes. Então, você pode ver, a pesquisa foi feita com vários países, mas eu trouxe aqui também dados do Brasil mesmo,
que mostram que realmente 77% dos compradores acreditam que o modelo é igual ou mais efetivo do que é somente o offline ou em pessoa, tá? Então já é um fato que há uma necessidade, há uma oportunidade e que ele é melhor, que essa oportunidade é melhor vista do que o em pessoa. Desculpa. Só para isso. Então, falando nesses canais, quais são os canais para estar presente? Obviamente, começa tudo com um site, né? E montar um site hoje em dia, a gente, dentro desse fórum, tem inúmeras possibilidades para fazer isso acontecer, né? Montar um site qualquer um hoje pode entrar e até às vezes de graça montar um site. Mas montar um website para o B2B requer muito mais do que as ferramentas mais tradicionais do e-commerce. Primeiro, requer realmente um entendimento da realidade. O site tem que ser configurável para a realidade dessa rota de mercado. E um supermercado é diferente de uma farmácia, que é diferente de um hospital, que é diferente de uma clínica, que é diferente de uma padaria, assim por diante. Então, o site, obviamente, tem que refletir essa realidade. Tá? Então, não é, nesse caso, um one size fits all. Né? Não serve uma coisa para todos. E, obviamente, tem que ter as ferramentas que no B2B são importantes. Então, toda a segmentação de portfólio e preço é básico nesse ecossistema. O site tem que atender à realidade de precificação das indústrias, dos distribuidores, etc. Né? Um pedido não é de 3, 4 itens. O pedido chega a ser de 20, 30, 40, 50, dependendo da indústria, até mais itens. Então, você tem que ter simplificação na questão de busca e na questão de fazer o próprio pedido massivo. E, obviamente, meios de pagamento no B2B tem muita importância. Depois, mais tarde, o Fernando vai falar do crédito. Hoje não vou entrar nesse ponto, mas você tem que ter a diversidade de meios de pagamento para poder dar possibilidades para o B2B. Tá? Falando do site, também tem que falar da importância do mobile. Né? Aqui eu trouxe alguns dados das nossas próprias plataformas para vocês entenderem como que essa jornada acontece no B2B. Tá? Então, a gente sabe que todo dono de varejo ele tem um telefone na mão basicamente 100% do tempo. Tá? E ele usa isso de diversas formas. Mas não necessariamente ele usa isso para fazer a compra. Não, isso não é, na realidade, instalado em muitos casos. Então, como que você traz uma proposta de valor no mobile para que ele realmente migre para esse canal? Tá? Então, para vocês entenderem, hoje, 70% das visitas para nossos B2Bs começam pelo mobile. Isso, mobile ou aplicativo, que são duas soluções que a gente oferece. Tá? 60% dos pedidos são gerados no próprio device, tanto no mobile como no aplicativo. Só que eles representam só 35% do valor. Tá? Então, alguns insights desses números aqui. Primeiro, obviamente, todo mundo, a grande maioria, está começando sua jornada de compra pelo mobile ou pelo aplicativo. Ou seja, temos que ter uma oferta bem pensada e bem planejada para isso. 60% dos pedidos são fechados e só 35% fechados, só 35% do valor. Ou seja, quem está comprando normalmente são os pequenos, tá? Normalmente são os caras que têm uma compra menor. O que significa que para esses caras a solução do mobile é ainda mais importante do que para os médios, os grandes. Então, a gente tem que usar as ferramentas de acordo para cada tipo de comprador, para cada tipo de perfil, tá? Eu vou passar aqui. Dentro das soluções aqui que a gente apresenta na infra, obviamente, todos os nossos sites são responsivos para o mobile e a gente agrega também a experiência de um aplicativo que tem uma diferenciação, por exemplo, scanner de código de barra, o push de notificações, etc, etc, etc. Eu vou passar aqui para a próxima. Pronto. Então, além de aplicativos, tem que estar inserido na realidade, de novo, estar inserido nos canais que são a realidade desse comprador. E não se pode esquecer as redes sociais. Todos nós aqui usamos as redes sociais com uma frequência muito alta. E não é diferente. Lembrem que do lado do comprador também há uma pessoa física que usa isso. Tá? Então, a gente tem que estar inserido nisso com as nossas soluções. Eu trouxe aqui um exemplo do bot de WhatsApp. Tá? WhatsApp, para todos saberem, hoje é um dos principais canais de compra do B2B, mesmo que ele não seja o canal oficial de compra do B2B. Por que eu falo isso? Porque hoje eles falam com todos os vendedores através do WhatsApp, hoje eles fazem cotação através do WhatsApp, hoje eles conhecem produtos através do WhatsApp. Então, por que não estar inserido nessa jornada de uma forma inteligente? E aqui a gente traz soluções, por exemplo, como o bot de vendas no WhatsApp. Um bot de vendas que, primeiro, ele é customizável para a realidade de cada pessoa que está do outro lado. Tá? Então, se ele é uma farmácia, é uma jornada, se ele é um supermercado, é outra jornada, se ele é
uma padaria é outra jornada. Então, o bot tem que saber com quem que ele está falando. E segundo, o bot tem que ser um pouco mais inteligente do que só trazer um segunda via de boleto ou resolver uma questão de pedido. Ele tem que realmente saber conversar. Então, os bots que a gente olha são bots que têm um pouco mais de amplitude, são bots que fazem sim as questões de saque, né, de cadê meu pedido, segunda via, etc., mas também atendem para fazer vendas, eles apoiam o comprador no processo de vendas, também apoiam, no nossos casos de marketplace, ao próprio vendedor, né? Seja ele um vendedor que está visitando, um vendedor que está em casa, e também atendem ao próprio distribuidor que se conecta a nossos marketplaces. Então, é um bot que sabe quem que está do outro lado e endereça as principais configurações. E o mais importante desse bot é que ele se adapte à realidade de cada um, né? Então, ele tem que adaptar tanto à realidade da marca como à realidade do varejo. E esses dados que ele vai trazer têm que ser usados para evoluir e continuar constantemente se comunicando de uma forma mais clara com o comprador. Tá? Então, aqui alguns exemplos de como está presente nos canais corretos. Passando um pouco agora para... Bom, passando um pouco, então, para a questão de vendas. Tá? Vendas digitais. Acho que é importante falar que, obviamente, no mundo de B2B, é importante sempre a presença, a pessoa que apresenta esse comprador ao mundo digital, tá? E normalmente começa sempre pelo vendedor. A gente sempre conhece um representante comercial, o vendedor. Todo mundo fala, ele é o dono do varejo, ele é a realidade do varejo. Só voltando aqui. Então, sempre tem um papel importante desse vendedor. Quando muitas vezes chega para a gente a necessidade de, eu quero ter uma solução digital porque eu quero cortar minha equipe de vendas. A primeira coisa que eu falo, você está com uma visão errada. Tá? A solução digital, ela ajuda a aumentar a eficiência, a eficácia do time de vendas. Não é simplesmente uma máquina de cortar pessoas que tem um papel importantíssimo no mundo B2B. Tá? Então, nesse ecossistema de vendas digitais, a gente entende o papel de cada tipo de interação dessa equipe de vendas completa. Tá? Então, o vendedor, ele nunca vai ser, e nunca foi, omnipresente e onisciente. Ele precisa ser apoiado por ferramentas e por inteligência para poder chegar no modelo mais eficiente possível. Então, sempre tem a questão da visita física. Ele é uma necessidade de relacionamento, especialmente, por exemplo, na América Latina, onde a gente tem esse calor humano como um fator importante. Tá? Cada vez mais estão se gerando visitas virtuais, então, hoje pode ser simplesmente uma ligação por Zoom, ou pode ser uma ligação pelo próprio vídeo do WhatsApp, tá? Aqui a gente tem também a possibilidade de inserir televendas nisso, que pode trazer para um perfil de clientes um meio de atendimento, mas também pode complementar tudo que a gente já falou. Tá? O bot de vendas, eu já comentei, ele é um braço direito desse ecossistema, e o CRM também. CRM, tradicionalmente, no mundo B2C, ele é pensado um canal de comunicação, né, vários canais de comunicação, e ele tem uma vida à parte do que acontece no mundo físico. CRM no B2B não pode ser isso. CRM no B2B tem que integrar todas essas pessoas físicas dentro do processo de vendas. Então, o vendedor, o televendas, o bot, a visita virtual, são partes do ecossistema do próprio CRM. Então, o CRM vai disparar um e-mail, pode disparar um e-mail, mas ele também pode disparar uma ação para o vendedor fazer acontecer. Ele pode disparar uma ação para o televendas acontecer, uma ação para o bot de vendas acontecer. Então, é importante que o vendedor não seja isolado e que ele tenha ferramentas para que isso consiga cada vez mais ser mais eficiente e mais relevante. Tá bom? Você pensem juntos numa jornada, por exemplo, um vendedor visita um varejo e o comprador está no almoço, então ele não conseguiu efetivar a venda. Normalmente o que acontece, ele vai embora, continua suas visitas, e ele só volta na semana que vem, ou dependendo, só volta no mês que vem. Você perdeu a compra. Agora, imagina essa mesma jornada de uma forma completa. Ele chega, não entra, não conseguiu falar com o comprador, mas ele marca no seu aplicativo que ele não conseguiu falar. Então, ele tenta primeiro agendar uma visita virtual, um call, talvez. Se ele não consegue, ele aciona o time de televendas para tentar melhor a agenda dele. Tá? Se ele não consegue, ele tenta agendar um televendas para fazer uma ligação. Se isso não acontece, também o bot pode estar em constante conversação com ele, dando as oportunidades que o vendedor não conseguiu oferecer.
E CRM completa essa jornada toda, trazendo constantes novidades, constantes inovação para a conversão. Tá? E aí um ponto importante, de novo, falando muito do papel desse vendedor, a ideia aqui, como já falei antes, o propósito do B2B não é para cortar as vendas, é para trazer mais eficácia. Então, a gente vê a necessidade de evoluir esse vendedor para o que a gente chama de consultor. E qual que é a grande diferença? Um vendedor é aquele cara tradicional, relacional, que tem realmente um bom relacionamento com o dono do varejo, mas ele é limitado pela sua própria capacidade física de visitar, né? Ele normalmente traz as informações básicas sobre quais são os produtos que estão hoje em campanha, ou quais são os 5 ou 6 produtos que ele tem que vender para atingir a meta dele. E é um cara que realmente está focado de fazer a coisa mais simples e mais rápida possível para ele poder aumentar suas vendas. Agora, você olha para um consultor, que é a evolução disso, é um cara analítico, é um cara que chega antes de entrar numa conversa com um comprador, ele já se preparou. Ele olhou o histórico, ele olhou a capacidade, ele olhou o perfil do varejo e ele sabe o que ele tem que vender. Ele é um cara focado em performance, em eficiência. Ele é um cara que olha quem realmente tem crédito disponível, quando que eu deveria visitar tal pessoa devido às necessidades dele. É um cara que está realmente acompanhando por ferramentas, que sua jornada é metrificada, e que isso é usado para evoluir. E a gente sabe, por as médias das nossas plataformas, que esse consultor consegue, por exemplo, positivar 3 vezes mais o que o vendedor consegue positivar. Por quê? Porque ele não é limitado pela sua capacidade física de se encontrar com o comprador. Ele também, normalmente, traz um ticket médio até 50% mais alto. Por quê? Porque ele está trazendo mais ofertas e ele está ensinando ao comprador a comprar de uma forma melhor e até autonomia de compra. Isso também significa que ele traz também uma redução de custo de venda no final do dia, que não vem só de cortar pessoas, mas vem sim de aprimorar o processo como um todo e de melhorar a jornada. Tá? Interessante também no estudo que eu mostrei mais cedo é justamente esse ponto de a eficiência trazendo oportunidades e como que os canais digitais mexeram nas vendas das grandes indústrias. Então, muitas grandes indústrias estão falando que sim, que conseguiram implementar esses modelos digitais, que eles agora estão trabalhando com esses modelos de omnicanalidade e estão hoje reduzindo sua equipe de vendas, ou talvez fazendo mais com menos, né? Que é o ponto que eu estava fazendo antes. E, inclusive, no Brasil, aliás, um dos maiores impactos dessa redução aconteceu aqui, justamente no Brasil, onde 50% dos respondentes da pesquisa falam que tiveram uma redução efetiva da equipe de vendas através de uso de ferramentas digitais. Tá? E falando um pouco aqui de personalização, acho que um ponto importante, de novo, separando o mundo B2C do B2B. No B2C, a gente tem inúmeras ferramentas de recomendação que estão baseadas no histórico de compra, estão baseadas em uma associação entre produtos, estão baseadas um pouco do perfil da pessoa, mas são muito baseadas também em vontades e gostos de quem vai comprar, dessa pessoa que está comprando. No B2B, as compras são baseadas em necessidades. O varejo tem que ter tais produtos, ou ele precisa ter a inovação, ele precisa repor seu estoque. Então, a recomendação de compra de um B2B tem que ser baseada na realidade e na necessidade de cada tipo de varejo. Por isso é importante que a gente não saia do esquema de você comprou tal, então talvez tenha interesse por XYZ, ou você viu tal, então talvez tenha interesse por XYZ, para uma realidade de compra que seja, você que é um supermercado tamanho P, da região de Guarulhos, que está na 3ª semana do mês e ainda não comprou os itens de alta recorrência, estão aqui esses itens que são feitos para você. Tá? Então, hoje estamos testando justamente algoritmos de machine learning para fazer essa inteligência, que analisam o histórico e perfil de cada varejo e trazem uma melhor recomendação de portfólio para cada momento de compra que ele tem, porque o que ele compra na primeira semana não é o mesmo que ele compra na segunda e não é o mesmo que ele compra na terceira nem na quarta. Então, tudo isso tem que ser avaliado na hora de fazer recomendações. Falando um pouco de experiência, né? Obviamente, os principais focos hoje, se você pergunta para qualquer operador, ele vai falar preço, prazo, serviço e experiência. Tá? Então, a experiência tem que fazer parte disso. Por isso que, dentro das soluções, a gente embarca como trazer uma experiência diferenciada
não só na questão de compra, mas trazer valor para a jornada dele. Por isso a gente tem aqui o exemplo, por exemplo, de blogs, né? Blogs que são usados para ensinar o varejo, trazer mais conhecimento para esse varejo, para esse comprador, para que ele consiga realmente vender melhor, que ele se sinta capacitado e tenha a possibilidade de trabalhar melhor o portfólio que ele está comprando, tá? Além de experiência, obviamente tem a possibilidade agora que a gente está falando com esse varejo de uma forma personalizada, tem a possibilidade de ofertar serviços, tá? E o que significa isso? Tem duas possibilidades aqui de oferta de serviços para ele, né? Então, cada tipo de varejo tem suas necessidades, seja ele uma máquina, um novo fogão, ou seja ele pintar a fachada do mercado, seja ele pacotes de benfeitorias ou seguros para seu mercado, seja ele uma consultoria de consumo de luz ou de gás, ou de layout de treinamento. Então, por que não, já que a gente está tendo uma conversa personalizada, está tendo uma conversa direcionada com esse varejo através da digitalização, por que não embarcar novas soluções para ele, para trazer esse ponto de fidelidade, para trazer esse ponto de valor agregado? E também há realmente a possibilidade de trazer mais ferramentas para ele vender mais, como, por exemplo, materiais de ponto de venda, usar nossos promotores para trazer oportunidades, a venda ou licença de expositores, de lâminas, etc. Sim, podemos embarcar dentro desse B2B, não só uma simplificação de compra, mas também como agregar valor para ele, tanto na questão do seu negócio, como na questão de fazer girar seus produtos no canal. Tá? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado pela oportunidade e espero que tenham gostado e acho que ficam aí abertos para as perguntas. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!